Atenção, Nunes Marques mantém uma decisão que reconheceu o vínculo de emprego de um corretor de imóveis com a imobiliária. E olha só, um vínculo de emprego gera diversos direitos, né? Como horas extras, recolhimento do FGTS, recolhimento previdenciário, o seguro-desemprego. Então, vem comigo para você acompanhar e também pode ter direito ao recebimento das verbas rescisórias, né? Olha aí, pessoal, o que aconteceu nesse processo em específico e será que ele vai valer para todo mundo? Nunes Marques mantém decisão que reconheceu o vínculo de corretor de imóveis com imobiliária de 3 de julho. A reclamação constitucional não pode ser usada para pedir o revolvimento fático probatório de um processo. Além disso, o STF, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 324, reconheceu a licitude da terceirização de atividade fim. Não descartou a possibilidade de esse modelo, em caso concreto, se mostrar abusivo. Então, o que acontece? Primeiro, que utilizou aqui a ferramenta incorreta. E segundo, o STF reconheceu que pode terceirizar a atividade fim. Antes, só podia terceirizar a atividade meio. Qual que é a diferença, doutor? É o seguinte, vamos supor, uma imobiliária, né? Qual que é a atividade fim dessa imobiliária? É alugar ou vender imóveis. A funcionária da limpeza, ela está na atividade fim? Não, ela está numa atividade meio, ou seja, uma atividade que é necessária para que a empresa possa fazer a sua atividade fim. Então, a limpeza, por exemplo, pode ser terceirizada. O computador quebrou, um técnico de informática, né? Não faz parte da atividade fim da imobiliária ficar arrumando o computador. Só que precisa arrumar o computador para a imobiliária poder funcionar. Então, essa atividade meio sempre pode ser terceirizada, não tinha problema. Desde que não também entre nos vínculos de emprego, né? Como propriamente a subordinação, né? Então, atenção, porque não é bem assim. Só que depois a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de terceirizar a atividade fim e o STF concordou, só que não pode ser abusivo. Então, o Nunes Marques negou o recurso da imobiliária contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que reconheceu o vínculo empregatício de um corretor de imóveis com a empresa. O que acontece, né? A imobiliária alega que a decisão afrontou o entendimento do STF nesses julgamentos, falando que a Constituição não veda a terceirização de atividade fim. Ao analisar o caso, o ministro explicou que, no caso em questão, o vínculo foi reconhecido em razão da presença dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. E, doutor, mas vai ficar falando em artigo, vai ficar difícil, né? Como é que a gente vai saber? Olha só o que o ministro falou e a gente já vai ver esses requisitos. Ao contrário do paradigma, né? Paradigma na Justiça do Trabalho é quando a gente pega um funcionário que serve de exemplo, né? Como se fosse. Estou falando aqui com leigos, né? Então, assim, é só para você entender um português mais claro. A condenação fundou-se em premissas fáticas que denotam fraude na contratação. A reclamação, no entanto, não serve ao revolvimento fático probatório. Então, se for comprovado os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, vai ter vínculo de emprego, mesmo que tenha falado que pode sim terceirizar, tá certo? Ó, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, pessoalidade, né? Tem que ser a pessoa, por exemplo, o condomínio lá tem um jardineiro. Será que tem que ser o João todo dia? Ou se o João ficar com dor de barriga, pode mandar o Marcos? Se ele puder mandar outra pessoa, já não tem o requisito da pessoalidade, tá? Além disso, né, serviço de natureza não eventual. Aqui a gente já tem o segundo critério. Então, primeiro, pessoalidade. Segundo, habitualidade. Tem que ser um negócio habitual, não é, eu vou arrumar o computador uma vez aqui, eu já quero vínculo com essa empresa que eu vim arrumar o computador. Não é assim. Agora, pessoalidade. Então o corretor de imóveis, se desse uma dor de barriga no corretor de imóveis, ele não podia mandar outra pessoa, ele tinha que ir ele mesmo.
natureza não eventual. Então, ele não só vendeu um imóvel para aquela imobiliária, ele não prestou o serviço só uma vez, ele vinha prestando de forma habitual. Além disso, sob a dependência deste, temos o terceiro requisito, subordinação. É isso mesmo, você tem que ser subordinado. O que é isso, doutor? É você responder ordens, é você tomar advertência, se você for indisciplinado, você tomar punições. Por quê? Claro que eu contrato alguém terceirizado, né? Se a pessoa fizer errado, eu posso chamar a atenção dela, tudo bem. Agora, eu vou punir com advertência, eu vou punir com... Não, quem que eu puno com advertência? Quem for o empregado. Então, a dependência deste, se estão colocando horário para você entrar e sair, se estão colocando ordem, se estão colocando punições disciplinares, então a gente já tem aí a subordinação sendo caracterizada, é o terceiro requisito. E o quarto requisito, onerosidade, tem que ser oneroso, não pode ser voluntário. Então, os 4 requisitos aí da relação de emprego. Olha só, como um pequeno artigo desse, a gente, no estudo do direito, a gente consegue destrinchar e se aprofundar. Então, esse artigo terceiro, ele é de total importância para o direito do trabalho, tá? Vamos seguindo aqui. O ministro reiterou não ser o caso de afirmar a impossibilidade de prestação de serviço por meio de pessoa jurídica. Então, não está falando que a pessoa jurídica não possa prestar serviço, porque ela pode. Ela está falando que, no caso aqui, né, o Tribunal do Trabalho, ele reconheceu a ilicitude da forma de contratação. Então, vamos supor, você é contratado como pessoa jurídica, tá? Aí, a empresa vai lá e fala, não, mas você tem que estar aqui da 8 às 18. Aí você fala, ué, e quem vai ser o seu chefe vai ser o Marcos. Aí você fala, ué, e você vai receber todo dia 15. E tem que ser você. Se der uma dor de barriga, você não pode mandar outro, mesmo que esse outro seja competente. Aí você fala, ué, mas tá aqui os 4 requisitos. Então não é porque na lei tá falando que pode contratar pessoa jurídica, que toda contratação de pessoa jurídica não é abusiva. É abusiva se for dessa forma. Mesmo depois da reforma da Previdência, mesmo depois da reforma da Previdência. Eu sou advogado há mais de 11 anos, né? Eu tô cansado, né, de derrubar essa fumaça, né? O pessoal tenta esconder a relação jurídica, o vínculo de emprego, num contrato de pessoa jurídica. Mas eu vou lá, faço algumas perguntas para a pessoa, faço algumas perguntas para as testemunhas. Falar, como que era o pagamento? Todo mês ali, dia tal. Ah, certo. E como que era o horário? Você era livre para fazer o seu horário? Você podia... Porque, se você contrata um freelancer e você fala, olha, você precisa fazer essas tarefas e você dá um prazo, isso é uma coisa. Se a pessoa né, é freelancer lá, vai fazer vamos supor, a capa do seu canal, vai fazer 3 posts no Instagram para sua empresa. Se ela vai fazer de manhã, de noite, isso aí tanto faz. Eu quero até sexta-feira. Beleza, show de bola. Isso é uma coisa. Agora você fala para a pessoa, não, você tem que estar aqui da 8 às 18. Opa, peraí. Que pessoa jurídica é essa? Então, é vínculo de emprego. Da mesma forma aqui, ó, por isso que, o Dr. Ricardo Calcini, ele falou muito bem, o STF ele não tem a competência para analisar o aspecto fático do caso, mas só para preservar a competência de suas decisões. Então, o STF não ia lá ouvir as testemunhas de novo ou rever o mérito se não violasse a competência das suas decisões, tá? Na verdade, sim, a gente tem o STF, né? Seria a nossa Corte Superior. E ao próprio TST, o Tribunal Superior de Trabalho, ele não pode reexaminar fatos e provas. Então, ouviu a testemunha lá, é aquilo. É na primeira instância, né? Que tirar o STF. Ele não vai poder entrar no mérito probatório para falar, não, na verdade, não, né, não era vínculo. Ele não pode cassar uma decisão da X do Trabalho sob esse fundamento. Né? Que entendeu que teve fraude, reconheceu o vínculo de emprego, reconheceu, meus amigos. Aí senta e chora, né?
A gente advogou já muito para a empresa também. O que que eu sempre falava? Vamos ver como que você está contratando. Por quê? Porque dá para ganhar dinheiro, dá para gastar menos com a terceirização? Dá, mas cuidado para não cair naqueles requisitos dos vínculos de emprego. E aí, o patrão ele confunde as coisas. Eu não sou contra o patrão, pelo contrário, a gente já trabalhou muito assim. Só que falta a orientação correta. Tanto o empregado como o empregador, às vezes, podem abusar dos seus direitos e deveres. Pode acontecer, pode. Então, o que falta é uma orientação correta. É por isso que eu estou aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Então, ficou assim, tá? Ganhou na X Trabalho o seu vínculo de emprego, é isso mesmo, derrubou aqui aquele contrato de prestação de pessoa jurídica, a pejotização, o PJ, né? Vou fazer mais vídeos sobre a pejotização. Então já se inscreva e vai deixando nos comentários as suas dúvidas, que aí eu trago nos próximos vídeos que eu fizer sobre esse tema do contrato de pessoa jurídica, tá certo? Muito obrigado por estar aqui e até a próxima.